me levou ao partido, eu a simpatia da Aliança Libertadora e sabia que os comunistas estavam ali. Foi um golpe preparado de fora para dentro, né? E contou com o apoio dos militares para fazer aquilo. E o Prestes da vida foi samba, aquele jeito, morreu sem nada, mas mantendo a dignidade dele e tudo, né? E eu admirava muito o Prestes, continuo a admirar, graças a Deus. Olha, o partido para mim foi tudo, porque eu comecei a simpatizar, como já falei anteriormente, o movimento de 35 foi que me despertou para o socialismo, Partido Comunista. E a minha entrada também na estiva, quando eu entrei, eu comecei a sentir naquele momento o que é o sofrimento do trabalhador. Meu pai, ele nasceu no município de Rio Grande do Norte, também Areis, um município perto da capital. Ele era descendente de português, o negócio da cana-de-açúcar naquela época. E depois meu pai saiu de lá e veio para a capital, botou uma mercearia, ele vendia muito e tal, e não tinha nada. A garantia era a conduta do cara, o respeito que ele tinha, mas ele vendia também os caras aqui, findou falindo. Mas foi uma época que muita efervescência também, naquele período, que Café Filho, meu Café Filho, ele e meu pai era cafeísta. Já tinha um partido comunista lá no Rio Grande do Norte, naquele tempo, pelo menos na área, nós estivemos aqui. E o Café Filho, toda a confusão que tinha no Rio Grande do Norte, de prisões e tudo, ele era o primeiro a ser preso como comunista sem ser, entendeu? Até que chegou 1930, da Revolução, Getúlio tomou o poder naquela época, e nomeou vários, foi um período de muitas nomeações de governadores nos estados. Quem mandava no Nordeste naquele tempo para valer mesmo era Juarez, o general Juarez. Aí houve aquele movimento dos tenentes, dos 18 de Forte. Tem o Prestes também entrou aí. Fizeram aquele movimento e depois o Prestes surgiu com a coluna, né? Que a coluna foi o mais importante de tudo. O Prestes se projetou mais pela coluna do que pela atuação dele como comunista que já foi depois. Aquilo tudo levou a mobilizar as massas, todos lá no Rio Grande do Norte, quando veio aquela confusão de 35. Né? O Getúlio chegou, eu esqueci, devolveu o poder a toda aquela turma que tinha saído, que ele tinha combatido em 30. Né? Vem o movimento de 35, da Aliança Libertadora, eu já estava com essa de 11 anos de idade, e me recordo muito bem desse negócio. Foi um movimento, depois da Revolução de 30, do meu ponto de vista, pegou o movimento de Bastidor. O Joconde foi ferido, logo no primeiro dia lá, e não foi preso logo, fugiu, né? Fugiu-se. E foi para a fazenda no interior e lá deram 18 facadas nele. Chegou em Natal, não era peixeira, a facada daquela faca. Ele era novo, atleta, jogava basquete, voleibol, escapou por isso. Era um cara novo. Aí foi para o hospital, sarou o negócio, ficou preso 3 anos, parece. Aquele negócio da intentona comunista, não existe isso.
Porque não foi o partido sozinho que fez, o partido era hegemonia da aliança, era a maioria, mas não era. Um movimento dos comunistas, um movimento de uma frente ampla, que era socialista, que não era socialista. Nos termos do Brasil daquela época, o movimento nacional libertador, portanto a Aliança Nacional Libertadora, foi um movimento de massa, entendeu? Naturalmente a força mais atuante na Aliança Nacional Libertadora foi o partido. O movimento da Aliança Nacional Libertadora contribuiu para uma ligação maior do partido com outras camadas da população, além da classe operária. Meu pai morreu, eu fiquei com 11, não tinha nem 11 anos de idade, ele morreu. E eu comecei a trabalhar vendendo jogo, fazendo jogo de bicho. Bicheiro, chamava naquele tempo. E tinha mais 3 irmãos para mim, eu 4. E minha mãe trabalhando na máquina de costura, para arranjar dinheiro para comprar roupa, aquela coisa, e eu, no jogo do bicho eu ganhava o dinheiro. Aí o dono da padaria, que era meu vizinho, e era amigo de meu pai, conterrâneo dele, abriu o voluntariado no Exército, isso em 39. Ele disse, olha, você quer ir para o Exército? É melhor do que você estar aqui, porque você vai lá fazer o curso de cabo e tal, eu tenho uma caligrafia minha. Fui, sentei para ser voluntário, em 41, participei da Segunda Guerra, todo período. Laurindo voltou, coberto de glória, trazendo garboso no peito, a cruz da vitória. O salgueiro Mangueira está de matriz, estão agindo para homenagear o bravo cabo Laurindo. Laurindo voltou, coberto de glória, trazendo garboso. Quando eu saí do Exército foi quando eu tive essa oportunidade de... Entrei na estiva, não foi nem pelo... Fosse um cara de trabalho, meu pai era pequeno, comerciante, era proletário. Pelo time de futebol que tinha lá na estiva, eu era... Na época era estrela lá, jogava futebol. Você vai para a estiva, tá, que já joga e tal, eu não quero. Vai para lá. Então. Aí foi onde eu me lapidei, fui trabalhando na estiva. Aí eu vim ver o que era o sofrimento da classe operária, sentindo aqui, Carlos. Foi em 46 que eu entrei na estiva. Em 50 eu fui eleito pela primeira vez suplente da diretoria, já no outro mandato já saí secretário do sindicato, 48. Há 2 anos naquele tempo. Quando houve o golpe de 64, eu estava terminando o mandato na estiva, do sindicato da estiva, e tinha sido eleito membro da diretoria do sindicato, da Federação Nacional dos Jogadores. Foi criado no sindicato uma comissão, um comitê marítimo. Tinha um comitê que era do partido, mas eu não conhecia ninguém lá do comitê e entrei. Antes de entrar no partido, já fazia tarefa do partido sem saber, entendeu? Os caras me chamavam, eu era a liderança do ponto, estava crescendo. Foi quando o Luiz Maranhão me chamou. Disse, olha, vocês, rapaz, tarefas na área marítima do partido, quem quiser entrar, eu te dou todo o material do Marx, Lenin, todos os clássicos que tem aí. Aí veio o negócio do manifesto de agosto e tudo, eu já estava no partido daquele tempo. E fiquei atuando na área, né, do sindicato, federação. Na época, o setor mais avançado que tem no movimento sindical era os marítimos, os estivadores, os portuários. Pegava a estiva do Rio Grande do Norte, de Natal do Cabedelo, Macária, Branca, até chegar em Fortaleza. Você tinha que viajar muito? Sempre estava viajando a serviço da federação, né? Então eu fui crescendo ali naquele movimento. Foi o tempo que nós fizemos as greves, que, apesar de parar o trânsito, parar o transporte marítimo, ferroviário, nós nunca ultrapassamos, é isso que eu quero dizer a você, nunca nós fizemos greve por tempo indeterminado. Era a orientação que o partido dava de fazer. Fazia um dia, 2, pedia. Dava uma recuada,
se organizava, fazia outra greve, até conseguiu a reivindicação. O jogo lá, no meu ponto de vista, ele não era o governo populista, era o governo popular, mas era um cara que ele queria transformar o Brasil. Ele conhecia todo o movimento operário sindical, todos os sindicalistas naquele tempo ele conhecia, de um por um. Quer dizer, tinha liderança séria naquele tempo. E o Partido Comunista, em particular. Tinha as maiores lideranças do movimento sindical, pertencia ao Partido Comunista. Aí eu vou dizer agora que você pediu agora. Tinha o Roberto Moreira, que era uma grande figura, o Oswaldo Pacheco, Ecos Correia, o João Zé Francisco, o Geraldo Rodrigues dos Santos, Augustinho, de Pernambuco, que foi deputado da Constituinte também, e Gregório Bezerra, e vai por aí, muita gente que eu não me lembro agora assim, mas os melhores quadros do movimento operário sindical estavam no partido. E nunca nenhum deles, eu já não me incluo, nenhum deles, pensou em ser presidente da República. Depois eu voltei aqui para o Rio, foi quando eu passei 12 anos clandestino. Em 68 eu já estava fazendo trabalho legal no movimento sindical e clandestino do partido, aqui em Niterói. Aí eu já estava começando a ser observado. Luiz Maranhão disse, olha, você vai sair daqui que você já está sendo seguido. Vai para a União Soviética. Aí passei um ano na antiga União Soviética. Na época que estive lá, o turno de trabalho era 6 horas por dia, salário era 70 rublos, a gente recebia todo mês 70 rublos também, era um salário condigno. O trabalhador trabalhava 6 horas, quando terminava de noite, raramente o cara comia, todo mundo comia no restaurante lá, que era classe operária, para comer. Tinha um padrão de vida, né? Emprego qualificado, categoria, né? Eu me entusiasmei muito com aquilo, que não importa nem quem queria ver isso aqui no Brasil. Quando eu voltei, fiquei aqui, continuei aqui. Só em 1980 foi que eu voltei para Natal. Fui ajudar a reorganizar o partido lá no Rio Grande do Norte. As maiores conquistas do movimento operário e do movimento sindical foi naquele período que o jogo lá estava no poder. Direito de greve, que não. Né? O 13º salário, parece que foi no governo de Juscelino por aí. Férias remuneradas, tudo aquilo. E o nosso setor, por ser o mais atuante na área, foi a categoria que mais cresceu no movimento sindical, foi os portuários. Digo, transporte. A gente, naquela época, quando havia um reajuste salarial, era uma média de 20%, no máximo, 20%. E nós chegamos a conquistar 40% e foi crescendo e tal. Aí a gente avançou muito aquela questão salarial. E também na organização, né? Tanto dos trabalhadores como dos... Havia liberdade do movimento? Havia, sem trabalhação, sem máximo. O presidente da República, tudo que ia fazer, ele convidava os sindicalistas, especialmente o partido. Mas no dia, eu estava aqui, vi toda aquela coisa aqui no Rio de Janeiro, reunido no sindicato, primeiro nos aeronáuticos, quando deu meia-noite, mais ou menos, o Oswaldo Pacheco ligou para o jogo lá. Ele disse, olha, eu estou deixando amanhecer o dia, 5 horas da manhã, para mandar bombardear o Palácio Guanabara. Estava uma noite nublada, muita nuvem de chuva, né? O dia amanheceu, nada. Aí deslocou o CGT dali para a Avenida do Exército, onde era o sindicato do minério. Aí eu estava lá também. Às 5 horas da tarde chegou. Festa acabada, o presidente já tinha saído. E o general, que era o chefe do gabinete de jogo lá, do Casa Civil, militar,
Assis Brasil, garantiu o Jango que o esquema militar estava. Foi isso. Perdeu o controle todo. O ministro da guerra era o nosso conterrâneo, estava lá, Jair Ribeiro Dantas, baixou o Hospital Central do Exército para não se comprometer. Chamaram, aí o João Goulart chamou o Marechal Lott, antes disso. Ele assumiu o Ministério, Lott disse, agora em cima, tem mais jeito. E o senhor ter me chamado 15 dias antes, eu ia aguentar a barra. O pessoal está tudo, né? Tem mais jeito. Então, começou a debandada, né? Todo mundo. Nós achávamos que a gente podia avançar, mais um pouco. Né? Não avançar ao ponto de transformar as estruturas como a gente queria, para o socialismo, para o primeiro. Transformar a sociedade, de vez. Mas a gente podia ir galgando posições, né? Fazer o governo mais progressista. Eu queria chegar no governo progressista. A democracia mais estável, tudo aquilo que queria. Melhores salários, desenvolver o país que precisava disso. Reforma agrária. Reforma agrária. Pauta de reforma. Isso, reforma de base que o jogo lá. O golpe de 64 atrasou o Brasil 20 poucos anos. De atrás que esse daqui que era para estar hoje numa função diferente, eu já não digo socialista, mas pelo menos um país desenvolvido, com uma democracia estável, não essa que está aí na praia, que está ali. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu era pouco conhecido quando houve o golpe. Fui trabalhar em Niterói. Luiz Maranhão me chamou e disse, olha, você vai com outros companheiros que ainda estão vivos, o Granjão, o Paixão também, sabe? Vocês vão atuar no estado do Rio, porque o secretário-geral daqui era Apolônio Carvalho. E Apolônio estava fazendo trabalho contra nós. Aí o Luiz Maranhão veio aqui sobre o negócio, aqui na Amaral Peixoto, encontrou lá num furão daquele, todo o material do partido, do jornal, Voz Operária, ele recebia e deixa eu ver com ninguém. Aqueles companheiros do partido que eram da base operária, alguns foram presos aqui em Niterói, e São Gonçalo, Volta Redonda, no estado do Rio quase. E a gente continuou a fazer o trabalho, não com aquela força que vinha antes, porque mudou tudo. A perseguição era muito grande, mas o pessoal resistiu, o partido resistiu. E é por isso que houve várias prisões na área aqui, os caras mais conhecidos também. Eu escapei num trilho. Lá no Rio Grande do Norte, se eu estivesse no dia 31 lá de Natal, eu acho que não estava aqui não. Porque o cara foi do sindicato exclusivamente de pega. Eu vou lá, cadê o presidente? Não, viajou para o Rio, foi para a reunião da federação. Minha família sofreu muito ao ponto que eu já lhe disse, de ter uma filha excepcional por conta dessa declaração. Essa mãe nova, 32 anos de idade, paralisia cerebral, que a minha mulher nervosa, ligou a trompa e fez terrível com medo de setores e morreu. Eu acho que a gente teve coragem de enfrentar todo aquele período de duro da repressão. E o partido foi mais prejudicado. Os melhores quatro estavam ali, porque ele propôs a frente ampla, a derrubada da ditadura. E os caras caíram de cima do pessoal, da direção do partido. Eles achavam mais perigoso a organização nossa do que ir para a guerrilha. Porque a guerrilha eu achava, se aprender a atirar, ter coragem de brigar. Agora, organizar massa, como o partido fez, como eu fiz essa tarefa aqui no Rio, é difícil. Olha, na formação da Frente Ampla, o Luiz Maranhão foi escolhido, ele e mais outros companheiros, para articular a Frente Ampla. Quer dizer, quem articulou a Frente Ampla, quem iniciou foi o Partido Comunista. Então,
Luiz Maranhão era um cara que já tinha uma política já dele, um projeto, de juntar comunista com cristão. Né? E tanto assim que ele tinha uma influência muito grande na igreja através de Dom Eugênio Salles, que foi arcebispo aqui do estado do Rio de Janeiro. Conversava com todo mundo, com a direita, com a esquerda, com o centro. Sabia discutir com os contrários. Zé Aparecido, que tinha sido ministro do Jânio Quadros, fez uma reunião em Belo Horizonte, da frente, com toda essa figura. E ali, se a frente não tem abortado, quem seria o presidente da República eleito seria o justamente como chefe. Era o cara já conhecido, capaz de ganhar a eleição, e todo mundo apoiar. Quando a Luísa chegou lá, a casa desaparecida, e viu Luiz Maranhão lá sentado, ele ficou cismado, que ele foi o primeiro governador do estado que criou, antes do Exército fazer aquela comissão de inquérito, o IPM, o Aloysio foi o primeiro cara que criou lá no Rio Grande do Norte uma comissão para prender os comunistas. E o Luiz Maranhão, ele já estava muito combalido quando ele conversou comigo isso, das prisões que ele sofreu. Ele começou a sofrer prisões em 51, lá no Rio Grande do Norte. Foi preso a primeira vez quando o brigadeiro Eduardo Gomes era o comandante da base, já era. Foi preso lá na base. E daí para cá ele veio. Toda coisa que havia, o Luiz era comitê central, preso, torturado, tudo. Né? E ele disse, se eu for já sou doente, tortura. Foi quando ele disse, olha, se eu for preso mais uma vez, eu sei que não vou resistir. Porque eu já estou desse jeito. Ele não abria o negócio, não denunciava, nunca dedoou ninguém. Ele preso, segurou, até que mataram ele lá. Em condições que a gente não pode confirmar como foi, mas sabe que foi a coisa séria. Ele e os outros. Fazia o trabalho legal na área sindical. Através desse trabalho, a gente tinha ligações com parlamentares. Em particular com o pessoal do MDB, naquele tempo. Porque foi a decisão tirada do partido de os comunistas se filiar ao MDB, que tinha como objetivo a Constituinte e a derrubada da ditadura. Foi para lá, 6 congressos, eu participei. Se o partido tinha uma braçavada, eu nunca participei, eu nunca sabia nem quem era. Eu vim saber disso aí, alguma coisa, através do livro do último secretário de Marina, quando ele disse que tinha um pessoal, eu nunca participei de saber nem quem era. Era uma coisa muito estreita. Eu me encontrei lá umas 2 vezes com o Prestes, lá na União Soviética, quando a direção do partido estava na França. Estava passando um dia lá. E depois que houve a anistia, que eles voltaram, sim, o Tenorinho, que é meu amigo, está vivo. Esse pessoal, quando chegaram no aeroporto do Galeão, estava lá naquele dia da chegada, muita gente no aeroporto, da cidade. E a grande esperança aqui no Brasil era a volta de Luiz Carlos Prestes, pelo passado dele, por tudo aquilo que ele fez também. Né? No dia que saiu, que perdeu o comando do partido, perdeu a direção, ele não saiu do partido, não abandonou não. Mas o partido continuou vivo, continua vivo até agora e nós estamos aí. Eu acho que hoje o Partido Popular Socialista, que é o nosso, tem um papel a desempenhar na sociedade. A mudança dinâmica que eu combati naquela época, eu era contra. Tirar o nome do Partido Comunista por conta de divisões e para sobreviver. Cristóvão era militante da Ação Popular e eu já militante do Partido Comunista Brasileiro. E estávamos numa mesma trincheira, da qual nunca saímos, embora nunca tivéssemos juntos no mesmo partido. Estamos fazendo isso agora em outro momento grave para a sociedade brasileira. Hoje o socialismo tem que ter mais liberdade, mais democracia. A direção se aproximar mais das massas, que se afastou muito naquele tempo.
Lá na União Soviética eu notei isso. Não me arrependi até hoje de ter entrado no Partido Comunista e de dizer a você que eu continuo socialista. Com a esperança ainda que pode haver um retorno nisso aí. Quando ele estava dando uma entrevista na TV Globo, a moça perguntou a ele, a repórter, Lula, e o movimento sindical, coisa desse movimento sindical surgiu comigo agora. A greve do ABC. Então isso é uma palhaçada muito grande para mim, porque a gente sabe que nós fomos o continuador dessa situação histórica. A primeira greve que eu ali foi no século XVIII, os metalúrgicos, os gráficos aqui do Rio de Janeiro e depois o pessoal do Santos, Portugal. Aí eu vou dizer que foi ele que fundou o movimento sindical para essa aí. Esse tipo de liderança que o Lula foi no movimento sindical, para mim não tem futuro. Governar. Com essa tal da governabilidade, para ter maioria no Congresso, é custo de comprar voto de deputado, de senador, como os outros governos burgueses, nada. É só o que ele fez, nada.